Fala, meus queridos, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto aí que está tomando grandes proporções, tanto dentro do Brasil quanto nas mídias internacionais, a respeito dessas sanções, de todas essas movimentações aí na política contra o Brasil. Eu vejo assim que acontece isso por causa que muitas das vezes nós não nos posicionamos e nós, como povo de Deus, como cristãos, também acabamos nos omitindo em algum momento aí nessa trajetória. E a Bíblia ela é clara, ela relata sobre tudo isso que está acontecendo, e eu acredito que devido a duas coisas que aconteceu, nós estamos nos deparando com esse cenário. Você que é novo aqui no canal, o objetivo não é falar sobre política, bem pelo contrário, né? É falar sobre a palavra de Deus e como você se fortalecer na caminhada cristã, mas nós não podemos nos calar diante de tudo isso. E eu vejo que nós estamos nesse cenário, chegamos a essa situação devido a nós que somos cristãos, povo de Deus, conservadores, em algum momento falhamos nesse processo. Eu quero te mostrar na Bíblia o que aconteceu para que nós chegássemos até aqui. Então não é um objetivo político, mas sim de abrir os seus olhos. Porque o que acontece? Hoje a gente vê que muitas pessoas, inclusive muitos canais aqui dentro do YouTube, eles acabam falando, como se diz assim, dentro de uma bolha. Não olham para o exterior, não olham para o que está acontecendo aí fora. Obviamente sim, e nosso objetivo é o quê? Te fortalecer na caminhada cristã, mas também não fechar os seus olhos, tampar os seus olhos para tudo que está acontecendo. Nós estamos no mundo, estamos inseridos no mundo e precisamos estar a par de todas as situações. Para quê? Para nós não sermos enganados e para saber como nos portar diante dessas decisões. Duas coisas que deixaram de ser feitas e por isso nós estamos na situação que estamos. A Bíblia é clara e fala sobre isso. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, é uma das coisas, e lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, assista até o final, fique com a gente, se inscreva. Mais de 98% das pessoas que assistem aqui os nossos conteúdos não são inscritas. Então, já se inscreve, deixa o like e compartilha esse conteúdo. Veja só o que está previsto para o Brasil e tantas outras coisas nessa semana. Uma semana de mais sanções. Na mesa do Donald Trump e da Casa Branca estariam, por exemplo, aumentar as tarifas para exportações brasileiras de 50% para 100%, implementar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, adotar sanções em conjunto com a OTAN, por exemplo, e até sanções tecnológicas, como o bloqueio do uso de satélites e GPS. O governo americano também estaria avaliando expulsar os diplomatas brasileiros de Washington e afirmam ainda que Trump considerou a decisão de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal e a operação de hoje contra Bolsonaro uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. Agora, a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil, mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Aqui só para você ter noção de tudo que está acontecendo. Isso significa desligar até o nosso GPS dentro do nosso país. Veja só que em um momento houve sim falha nossa como povo, porque o Brasil é um país gigantesco. Então está havendo a intervenção de outros países para tentar barrar esse governo. Aqui não é o objetivo de falar aí sobre, como se diz, essa política onde o mundo hoje está muito polarizado. Aqui o Brasil, eu falo, né, muito polarizado de um lado ou de outro, mas sim, você que é cristão, você tem que ver os valores que você está apoiando, quais os candidatos você apoiou para estar lá hoje. E veja só o que a Bíblia vai falar sobre isso. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ou seja, as pessoas estão ignorando Deus, ignorando a palavra de Deus, tudo aquilo que é verdade. Hoje a gente vê uma inversão de valores, inclusive nesse governo que nós estamos vendo aí, onde os conceitos básicos que a Bíblia fala sobre família, sobre aí entre
homem e mulher, e muitos cristãos fizeram isso, que eu vou ler para você agora aqui, e por isso que a gente está nessa situação. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia aqui fala ao amor ao próximo, a cometer, a fazer aquilo que é certo. E muitos talvez possam dizer assim, mas isso está totalmente fora do contexto da nossa realidade. Você está falando de um lado de movimentações políticas, misturando palavras, misturando Bíblia. Pelo contrário, meu querido, tem tudo a ver. Quando que nós sabemos que conhecemos a palavra, nós que conhecemos a palavra, sabemos aquilo que é bom. É só nós abrir os nossos olhos. O que de fato você acredita? Você prefere apoiar os valores familiares, apoiar aí o homem a buscar Deus, ou apoiar todas essas coisas contrárias que a gente vê hoje? Hoje nós estamos aqui na internet falando, mas está sendo aprovado movimentações, inclusive, para tentar censurar aí conteúdos. Simplesmente barrar, derrubar páginas daquilo que o Supremo aí, né, as decisões superiores entender que não é válido, que não é viável falar, que simplesmente pode ser tratado assim como uma fake news, como uma mentira. Então, a situação que a gente está vivendo e o caminho que a gente está tomando no Brasil é muito triste. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que, infelizmente, enfrentar as consequências por causa de omissão de muitas pessoas, que ao invés de escolherem o bem, como eu li aqui, escolheram o mal. E a Bíblia vai dizer que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão de muitas pessoas, onde tiveram a oportunidade de escolher pelos valores bons e pelos valores ruins. Não vou me adeter aqui à direita e esquerda, mas sim com relação, nem a candidato, mas com relação aos valores que cada um pregava. Nos omitimos, muitas pessoas se omitiram. Infelizmente agora a gente está enfrentando as consequências. Intervenções externas de outros países, aí, não só dos Estados Unidos, mas também de países da Europa, vão entrar com tudo para cima do Brasil, para tentar parar esse autoritarismo. Então, você que acha que não tem nada a ver misturar Bíblia, misturar a palavra de Deus com movimentações políticas aí, de governo, meu irmão, infelizmente você está enganado. É por causa disso, de pessoas assim, que acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que nós estamos vivendo nesse período aí, nesse cenário tão caótico. Oramos a Deus, que Deus venha ter misericórdia do nosso Brasil, que venha ser parado aí todo esse autoritarismo, e nós venhamos a ter a liberdade, porque pior de tudo, muitos acham que é só com relação à economia, pior de tudo é um país que não é livre. E você sabe, quando a gente olha lá para instituições que estão lá fora, países do Oriente Médio, que não tem a palavra liberdade para pregar nem para falar. Aquilo lá, aquele sistema, não começou de uma hora para outra, da noite para o dia. É livre e amanhã se proíbe. Não, é uma movimentação que foi acontecendo e tudo se deparou aonde está hoje. Muitos dos nossos irmãos perdem a vida simplesmente por pregar Jesus e por falar que ele é o único caminho. Então, o Brasil está caminhando para esse lado. Talvez pode dizer assim, para com isso, não fala, você está sendo até mesmo sensacionalista. Não é, meu, não é. Não é sensacionalismo. É a realidade, está diante dos nossos olhos. Tudo aponta para o fim. Tudo aponta para a Bíblia, para a palavra de Deus, onde nós vemos a inversão da verdade, que hoje se torna mentira. E o que é mentira se torna verdade, como nós lemos ali em Mateus, como lemos, melhor dizendo, ali em Romanos, no capítulo 1. Se você ler aqui, todo Romanos 1, até o 25, 30, ali você vai ver que é tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Então pense nisso. É hora de nós abrirmos os olhos. Infelizmente, se em momentos fomos omissos quanto a isso, agora nós temos que nos posicionar. Infelizmente, se isso não acontecer, nós estaremos caminhando aí para um rumo, infelizmente, talvez, quem sabe, até sem volta. Então, se esse conteúdo foi importante para você, se não é inscrito, se inscreve, compartilha, para que cheguem mais pessoas, para que possam opinar, para que possam se posicionar. O que Deus quer de nós, sim, é posicionamento e opinião, para que nós, talvez amanhã, não estejamos assim, calados ou amordaçados. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero em uma nova oportunidade.